eu quero pedir permissão para estar entrando aí na casa de vocês, ou se alguém ainda estiver no trabalho, ou estiver em locomoção. Então, eu quero pedir permissão para poder colaborar, né? Compartilhar conhecimento, mas fiquem à vontade também em trazerem informações, questionamentos durante o processo. Então, eu peço para que vocês também se permitam estarem aqui, né? Estarem presentes de corpo, mente e alma. E eu sou a Mayra de Souza, eu venho apoiando as organizações na transformação digital, de inovação, Lean, Agile, né? Por meio de diversos papéis. Product Manager, Learning Experience Design, Enterprise Coaching, Serve Design, Delivery Manager, indiferente o papel, o foco ali em entregar valor, né, em aumentar o impacto dentro da organização. Dentro dessa minha trajetória, eu já impactei positivamente mais de 7.000 pessoas no seu desenvolvimento, já facilitei mais de 200 processos colaborativos e venho mentorando profissionais e times, né? Já mentorei aí mais de 190 pessoas. Estou aqui atuando em parceria com a Tempo Academy. Bom, vamos ali. Quais são os problemas, né, que quando nós não temos um upstream estratégico? O que acontece quando? O que é o upstream? É o processo de descoberta do seu produto. É o processo que você gera esse entendimento se aquela demanda faz ou não faz sentido levar ela para o time. Então, um dos problemas, falta de clareza do que priorizar. E aí, tudo é urgente, que nem uma pastelaria, né? Então, vocês viram pasteleiros, pasteleiras, quando o upstream não está claro, não está alinhado, não está estratégico ali dentro da organização. E isso é ruim, porque também vai trazer vários outros problemas, né? Vamos ver aqui um outro problema que é até relacionado com a pastelaria ali, excesso de trabalho e retrabalho, né? Mas o time fica tarefeiro, sem qualidade, melhoria e inovação não fica estagnado, né? Instabilidade no sistema e foco em entregar. Entrego, 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 então tem vazão, mas está entregando valor? E isso gera o quê? Um baixo engajamento do time, ok? Também ter foco na solução e não na necessidade. O processo de descoberta do produto é para gerar um entendimento da necessidade de quem realmente vai usar aquilo que vai ser produzido, desenvolvido, né? Então, é ruim quando a gente está com foco somente na solução ou na ideia, porque a gente vai ter produtos sem aderência, sem realmente utilização. Então, você vai ter, e aí isso se relaciona com os dois itens anteriores, foco no output, na saída, na entrega e não no outcome. O outcome, o que é? É o foco na o que você está resolvendo, é o valor que você está entregando, é o problema que você está, né, solucionando. E o time, as pessoas ficam refém de só pagar incêndio. Quem vive com essas situações? Quiser colocar aí no chat? Quem vive com essas situações, passa por isso no seu dia a dia. Stakeholders também ficam frustrados, porque não entendem que precisa também ter um upstream, ou até mesmo não defende, né? Fala, não, vai direto produzir, que é isso, de discovery, que é isso. Mas o resultado não beneficia essa pessoa. Aí, o Yumi trouxe aí deu risada, Guilherme também, ó. E isso impacta a marca, né? Negativamente, porque a gente vai estar liberando coisas no mercado que não fazem sentido e que podem ter uma grande desconexão com a estratégia da organização, com como a organização quer ser vista, né? O negócio em si. Bom, então falamos dos problemas que geram não ter um upstream alinhado, um upstream forte, um upstream que vai realmente ser estratégico para a organização, né? Estratégico numa tomada de decisão, estratégico de ser um filtro
porque esse é um processo e aí é que a gente vai entrar, ó, por que devo fazer upstream, né? Por que que eu devo fazer a descoberta do produto? O que devo saber sobre? Então, vamos adentrar aí. Aqui é uma visão antiquada do ciclo de vida de produto, que tem introdução, crescimento, maturidade e declínio. Por quê? Porque hoje, com times dedicados aos produtos, que vão fazendo interações, melhorias, esse produto não é para haver declínio no momento que eu tenho um time ali, né, dedicado. E olha aí o que Philip Kotler traz. As pessoas satisfazem suas necessidades e seus desejos com produtos. Um produto é qualquer oferta que possa satisfazer a uma necessidade ou a um desejo. Então, qual necessidade nós estamos sanando? Qual desejo? E nesse processo de construção, né, de um produto, nós precisamos fazer mais perguntas e não suposições, né? Essa imagem é interessante para pensar que quando alguém está explicando o que precisa, o que quer, a gente precisa realmente estudar ou trazer clareza, aprofundar, porque muitas vezes a gente não está realmente entendendo o que aquela pessoa precisa ou muitas vezes ela não está explicando de uma melhor maneira. Então a gente precisa desse processo, né? Para também passar isso para todas as pessoas que vão estar no processo de construção. Então, o processo de descoberta ele vai trazer essa clareza e esse entendimento comum entre as partes. E o Dan Ocean traz a pirâmide do Product Fit. Product Fit é quando o seu produto encaixa com o mercado, é quando o seu produto realmente está sanando ali uma dor, resolvendo um problema, certo? E o Dan Olsen traz que para nós termos um Product Fit, nós precisamos entender o nosso público-alvo, nós precisamos entender as necessidades, e aqui o foco é no problema, no mercado, enquanto para depois pensar na solução, né? E aí ó, o foco no produto, para a gente realmente construir algo que tenha uma proposta de valor e aí fazer um mapeamento de funcionalidades, que é por meio das funcionalidades que nós resolvemos problemas, trazendo aqui como produto digital, e a experiência do usuário, que isso vai também agregar. Então, aqui estão os 5 componentes que vão te ajudar a realmente ter Product Fit. E o Ash Maurya traz no Running Lean, a vida é muito curta para construir algo que ninguém quer. Então, estamos fazendo coisas que as pessoas não querem usar, faz sentido, isso é um grande desperdício. E muitas vezes, se a gente, né, só está no foco de o output, o que que é o foco do output? É a entrega das funcionalidades, das user stores. E se você tiver num nível de entrega de tarefa, pior ainda. Por quê? Porque tarefa não entrega valor. Feature ainda até entrega valor, entendeu? User store também entrega valor. Agora, tarefa não. É o conjunto de tarefas. Então, cuidado quando vocês estão nesse nível. Mas a gente precisa atrelar as nossas entregas com o outcome, com objetivos que nós queremos realmente realizar ou ter como resultado ao entregar esses outputs e quais impactos irão gerar na organização. Quem trabalha com OKRs, aqui são OKRs, ó. Objetivo: reduzir o tempo médio para o saque de dividendos de 2 para 6 meses. E aqui o impacto vai ter um aumento de 15% percentuais na base de clientes até dezembro de 2025. Vai também aumentar o lucro. Então, aqui é um mapa do negócio criado pelo Rafael Albino e o Celso Martins. Mas isso é algo que a gente tem que estar constantemente pensando na gestão de produto. Então, todo o processo de descoberta, de discovery, que é o upstream, processo de delivery, que é o downstream, ele tem que estar conectado com a estratégia da organização. Senão, a gente está fazendo coisa que não faz sentido. Então, precisamos fazer essa conexão. E assim, com o que eu trouxe para vocês até aqui, nós não vamos ter aquele ciclo tradicional, né,
de um produto que vai ter declínio. A ideia é que não tenha declínio. Ele vai ser um ciclo de vida em espiral e evolutivo ascendente. Por quê? Porque você tem sempre ali um time, product owner, product manager, olhando para o mercado e melhorando aquele produto. Então, ele não entra em declínio. Ele está em constante evolução. Bom, e aí falamos já um pouco, né, de upstream, downstream, eu mencionei, mas agora eu vou mostrar para vocês. Qual é a grande importância, e tá no slide aqui a resposta, hein? Do upstream. Qual é a grande importância aí de você ter um processo de upstream, pessoal? Pode pôr no chat, ou se quiser abrir o microfone, já tá a resposta no slide. Qual é a grande importância do processo de upstream? E Opa, aí? pode falar? Claro! Vai lá, Alan! A importância, né, do upstream é exatamente como está aí no funil, né? É uma maneira de você filtrar o que realmente deve ser feito, né? O que realmente o produto deve ser elaborado. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas têm muitas ideias. E aí, se você for dar trela para cada ideia, meu amigo, você demora muito tempo para descobrir o real produto que vai agregar valor. Porque todo mundo tem uma ideia ótima, mas nem toda ideia ótima realmente é um produto excelente. É um produto que agrega valor para o negócio. Show! Obrigada! Ó, o Guilherme trouxe no chat, fazer só o que vai dar resultado. E isso que vocês trouxeram, todo sentido. Porque o processo de upstream é um filtro. A gente precisa eliminar coisas durante aqui, ó, o processo de upstream. Nem tudo que entra no upstream sai. Essa é a regra. Essa é a premissa, já diferente do downstream, né? Que é onde a gente tem um ponto de comprometimento. Tudo que entra no downstream sai. E é um e o downstream é um rio, é um fluxo, né? Você não vai ficar voltando o card, tá errado. Ele vai. Agora no upstream, você pode, ele não é linear. Você pode estar voltando, eles são ciclos de aprendizagem, certo? Então, boa, obrigada, Alan Guilherme. E aqui, trazendo para vocês o material de uma formação de Product Owner, que eu conduzo, que eu trago a pirâmide do Dan Olsen como uma ferramenta para nós entendermos o que se faz para atuar ou para colocar em prática essas 5 camadas. Então, nós temos várias práticas, técnicas, ferramentas, né? Então, protótipo, pesquisa, o próprio Discovery, que é um grande guarda-chuva, né? Leanception, PBB, Design Thinking. Veja que essas ferramentas, práticas, técnicas, métodos, abordagens, elas vão nos trazer como resultado é, uma ou até mais camadas da pirâmide do Dan Olsen para trazer Product Market Fit. Então, se você precisar defender a ideia dentro da organização sobre o seu fluxo, né, de upstream, sobre o Product Discovery, você pode usar essa ferramenta para mostrar, olha, tudo isso, né, ou a maioria ali dessas técnicas, eu vou usar ali durante o upstream. Então, olha a importância. Por que que eu estou fazendo tudo isso? Para ter Product Market Fit, certo? Então, o upstream, o nome dado para o Kanban do processo de discovery do produto, de descoberta do produto, é uma etapa que nós queremos descobrir o que construir. O objetivo aqui é aprender bem e rápido para ter a ideia certa, para o que você vai levar para o time tá certo, tá claro, ou tá mais alinhado, né? E aqui a ideia é construir o quê? A coisa certa, trazer a eficácia. Então, aqui nós vamos entender problemas, gerar ideias, gerar hipóteses, validar essas hipóteses, pelo menos de uma maneira não tão fidedigna, né? Num protótipo que não precisa ter ser tão bem elaborado, mas já te trazer insumos, informações. Enquanto o Pro Discovery
o Pro Delivery, desculpa, é a etapa do downstream dentro do Kanban. É o processo que o time está desenvolvendo aquilo que foi gerado, aclarado, refinado no processo do upstream. É onde a gente tem o ponto de comprometimento. O objetivo aqui é entregar bem e construir para fazer certo. Nós queremos construir e entregar. Construir do jeito certo vai trazer eficiência, né, para o seu processo. E aqui nós definimos, planejamos, executamos e revisamos. Agora, o que a gente tem que entender que dentro desses processos também, e isso é interessante para também o produto não declinar, nós precisamos trazer o quê? Inovação, melhorias, olhar tendências. E o processo também, dentro do processo do upstream, ocorre esse tipo de benchmark, análise de mercado, né, comparar, verificar, pesquisar. Então, isso é muito importante também, e é necessário. Até mesmo solicitar ou validar novas tecnologias que possam compor o produto, né? E olha o que o Steve Jobs traz para gente. Algumas pessoas acham que o foco significa dizer sim para a coisa que irá focar, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. E é isso que vai acontecer no processo de descoberta, no upstream. Você vai eliminar coisas que não fazem mais sentido. Então, olha aí, o processo de discovery, né, de descoberta do produto, não é linear. Eu já falei sobre isso, né? Você vai fazendo ciclos de aprendizado durante o processo. Então, o foco deve ser sempre o quê? O resultado, o outcome, o impacto, né? Na entrega de valor e não apenas na entrega de features. Não lá no output, só ficar olhando o output. Porque muitas vezes você não está entregando valor nenhum. E aí, faz sentido tá fazendo algo que não agrega valor ao nosso usuário? Não faz sentido. Fazer por fazer? E olha o que o Eric Rice, do Lean Startup, traz. A única maneira de vencer é aprender mais rápido do que as outras pessoas. Então, veja que nesse fluxo também do upstream, né, do discovery, são ciclos de aprendizado. E claro, quanto mais rápido, melhor. Ou você elimina aquilo que não faz sentido, ou leva para o time aquilo que faz sentido. E é o looping Lean Startup. Construir, medir e aprender. Então, dentro desse processo, de gestão de produto, vocês precisam medir se o que vocês estão colocando no mercado está fazendo sentido ou não está fazendo sentido, certo? Então, sempre ter métricas para validar aquele esforço, porque houve um esforço para colocar aquilo em produção, precisa ser medido. E dentro da agilidade, a gente trabalha com entregas incrementais para suportar o Looping Lean Startup. Eu quero entregar algo o mais rápido possível no mercado para poder medir e saber se eu estou no caminho certo. E um MVP, Mínimo Viable Product, produto mínimo viável, ele tem que estar nessa intersecção de ser factível, possível fazer, valioso para o negócio e usável para o nosso usuário, nossa usuária. Senão não faz sentido. E essa aqui foi uma imagem que Spotify mostrou, tirando essa linha de baixo. Essa linha de baixo é um incremento, é uma melhoria ali da imagem inicial, aonde Spotify mostrou, nós trabalhamos assim. E muitas vezes demonstrar uma forma de trabalho incremental. Dessa maneira, né, do patinete ir para a bicicleta, da bicicleta ir para a moto, da moto ir para o carro, pode não fazer sentido. Para quem trabalha, pode até ser os stakeholders, ou para quem trabalha com produto físico, né? Então, essa imagem, ela traz mais fidedigno um trabalho incremental, né? Então, se o seu usuário, usuária pede um carro, você ali vai entregar ainda uma carroça, né? O chassi ali, a pessoa pode entrar, pode testar. Ela tá bem numa parte, ainda não tem motor, mas
a pessoa já está validando, ela já está tendo uma visão do conceito do que você está criando e vai poder te dar feedback. Depois você melhora, né? E aí, esse incremento que vai trazer uma melhoria, a pessoa também já vai poder te dar feedback. Aqui a pessoa já poderia falar: olha, para mim aqui tá bom. Eu gostei de ter a carroça ali no carro, né? Porque eu carrego coisas. E ok. Então, nesse processo do Looping Startup, nessas entregas incrementais, o grande ganho é você validar o quanto antes aquilo que você está colocando no mercado. Porque lembre, tudo que a gente está colocando são hipóteses. A gente só vai saber que está no caminho certo quando o usuário realmente usa aquilo, né? E aí, ó, olha o fluxo do Looping Lean Startup: construir, medir, aprender. Então, eu posso, dentro desses fluxos, ver que faz sentido continuar, perseverar, mas eu posso pivotar, eu posso mudar minha trajetória, ou até eu posso cancelar, porque não está fazendo sentido. Então, a qualquer momento de um trabalho incremental, pode acontecer isso. E olha aí o que o Steve Jobs traz. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Então, trazer clareza sobre o que faz e o que não faz sentido, isso vai acontecer na descoberta do produto, no upstream, certo? E é o que a Teresa Torres traz, né? De você ter o quê? Uma descoberta contínua. Você não faz uma vez, depois não faz mais nada e espera um outro momento. Você está a todo instante, até porque o WIP, o Work in Progress, né? O limite, né, do trabalho ali a ser, os itens de trabalho a serem feitos, trabalhados no upstream, ele é muito maior. Por quê? Porque você vai eliminar muitas coisas. Então, ela traz uma ferramenta que é o Opportunity Solution Tree, da Teresa Torres, para te ajudar. Olha aí, você coloca o OKRs, ou você coloca aqui o outcome, né? E o impacto, e aí faz um mapeio dos desejos e dores dos usuários, depois gera ideias para testar, e aí você pode ir para um protótipo, ou o MVP, né? Ou incremento. E o que ela traz se conecta com o que o Marty Kagan traz, que é um mestre ali, né, de produto na Vale do Silício. Ele traz que o trabalho tem que ser aí, ó, o Dual Track Scrum, que você tem que ter um fluxo de delivery ocorrendo e, em paralelo, está acontecendo o discovery. Então, você está sempre buscando problemas, necessidades, oportunidades. Isso não para. E lembra, é um filtro aqui, né? Para você trazer o que vai ser trabalhado com o time. Então, nesse processo do Dual Track Scrum, do Discovery contínuo, não tem uma bala de prata, né? Não tem algo que vai te servir para tudo. Você precisa ampliar o seu toolbox, ter ali o Design Thinking, que vai te ajudar a gerar ideias, o Design Sprint, que vai te ajudar a já validar essas ideias, o próprio Lean, que vai te ajudar, né, no lançamento, no aprendizado, e a agilidade no desenvolvimento, tá? E assim o Design Thinking vai te ajudar a explorar problemas, a entender e dar direção, o Lean a construir a coisa certa e o Ágil a construir do jeito certo. E aí, precisamos fazer essa conexão, né? Eu quero construir um produto. Qual é a proposta de valor? Então, aqui é uma ferramenta bem conhecida, o Value Proposition Canvas, tá? Onde eu entendo as dores e os ganhos do meu cliente para depois mapear o que faz sentido, que vai agregar valor. E aí, gente, como que a gente sabe que o nosso produto tem Product Market Fit? Medindo. Olha um exemplo aqui. Conhece a razão de dar um mal? Down é a quantidade ali de usuários ativos diários. Mal é a quantidade de usuários ativos mensais. Então, fazer essa proporção de down mal, ela é muito importante. Por quê? Para a gente saber quantas pessoas realmente estão ativas. Mas veja aqui no Spotify, está ampliando o mal, né, a quantidade de usuários ativos, mas está reduzindo a receita. Esse é um pensamento que faz gestão de produto. Não pode aí, ó, a gente precisa agir.
A gente precisa acompanhar, né, esses dados e tem várias outras métricas. Então, nós falamos já de output, outcome, impacto, né? Então, essa é uma imagem ilustrativa para nós pensarmos sobre os inputs são as entradas, o outcome são as saídas. A gente precisa minimizar e maximizar o outcome, que é o valor entregue, que é o que a gente realmente está agregando de valor para o usuário. Agora, o que a gente tem que entender é que tudo isso que eu mostrei passa por processos, né? O processo do time, o seu processo do upstream é um processo. Então, tudo é processo. E olha o que eu trago aqui como definição: os processos são a base para a eficiência e a eficácia, para a prática da estratégia. Humanize-os, né? Porque eles são dinâmicos, os processos, e muitas vezes não acompanham a realidade. Isso é ruim. Assim, garantirá satisfação do cliente, qualidade, redução de desperdício e cadência no seu fluxo de desenvolvimento de produto. Então, tudo que a gente faz e como nós fazemos vai impactar o cliente de alguma maneira. E isso precisa estar claro para todo mundo, né? Então, trazendo a ideia, igual aqui do, uau, aqui é, calma aí. Gente, é uma ferramenta, é o mapeamento do processo, mas é o VSM, Value Stream Mapping. Olha, deu um branco. Então, Value Stream Mapping, isso é usado no Lean, que é o mapeamento de processos, né? É você entender do end-to-end o que está acontecendo. De certa maneira, quando a gente faz ali o static, a gente está mapeando o processo para criar o Kanban do nosso time. Agora, e o Kanban do upstream? A gente também precisa mapear, a gente também precisa entender. Então, tem vários artefatos que vão ajudar a entender sobre o processo, como está sendo o nosso processo. E a gente precisa entender como, e é o que eu quero trazer aqui para vocês, é o que o workshop entrega, artefatos que vão ajudar a entender como vai ser esse fluxo do upstream. E que muitas vezes ele não precisa ou não deve ser fixo para tudo. Dependendo do tipo de demanda, o seu fluxo no upstream é diferente, tá? Então veja aqui ó, o WIP que eu mencionei. Olha como o WIP ele já traz a ideia de filtro, ó. Ele começa com um grande WIP e ele vai reduzindo num pequeno WIP, né? Um reduzindo, trazendo menor para forçar o quê? O descarte dos itens, ok? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é trazer a clareza para o seu processo de discovery. Você precisa entender as etapas que vão acontecer. Olha esse trabalho, esse case da Amanda Nunes, da Unicred do Brasil. Ela mapeou o processo, identificou quem são as pessoas responsáveis, né, os papéis, de acordo com cada uma das etapas. Veja que nessa hora eu trago também até tech lead. Por quê? Se não for factível, por que que eu vou dar andamento naquilo? Por que que eu vou gastar energia? Não faz sentido, né? Então, eu já consigo ali coletar um feedback da pessoa, do tech lead, para saber se aquilo é factível, tá? Então, hoje, como está o processo de descoberta? Tá claro aqui, ó, como o da Amanda Nunes? Eu poderia ainda relacionar cada uma dessas etapas a que ferramentas eu utilizo, ou quem mais eu preciso envolver, ou pegar algum tipo de aprovação, enfim. Então, esse é um tipo de mapeamento que é muito importante para todo mundo ter clareza que quando chega uma demanda, passou por esse processo. E até mesmo o time, o processo de delivery, é importante ter isso mapeado, né? Que normalmente tá ali no Kanban, né? O Kanban transmite essa imagem do processo, tá? E o que vocês podem fazer ali, deixar mais claro as políticas explícitas, certo? E aqui o que eu estou trazendo também se conecta bastante com esse material criado pelo Edson Carlos,
que eles fizeram lá no, é um case do Banco Carrefour, um mapeamento de habilidades técnicas e interpessoais dos papéis de Product Manager e Product Owner. Então, isso é um material bem interessante para vocês levarem dentro da organização de vocês. Isso dá clareza dos papéis, né? E do que se espera dos papéis. Bom, então, mostrei aqui o case da Amanda Nunes, da Unicred do Brasil, do Banco Carrefour, e o quanto que a gente precisa fazer esse trabalho nas áreas, aqui a gente está relacionando com gestão de produto, mas isso dá clareza para todo mundo e isso ajuda a fazer a gente melhorar a nossa eficiência e eficácia, certo? Então, eu vou trazer aqui o que eu elaborei, né? Então, eu elaborei um framework. Então, o workshop Upstream Estratégico, ele vai te trazer um framework para apoiar no alinhamento e no mapeamento, né, na definição do seu upstream, tá? Então, o primeiro passo é entender como está hoje. Como está hoje o upstream? Então, mapear as etapas do fluxo, o IP, se existe políticas explícitas nessas etapas, que ferramentas, que práticas, que abordagens nós usamos, que dores e melhorias nós temos, né? Problemas e dores e melhorias nós temos em cada uma dessas etapas. E eu trouxe aqui uma RACE, né? O entender ali, ó, ampliei até a RACE. Dentro dessas etapas, quem é responsável em puxar, quem precisa aprovar, quem suporta, quem necessita ser consultado ou informado, né? E quem solicita que ocorra aquele momento. Então, não necessariamente você precisa ter todos, né? De vez em quando, uma organização mais horizontal, você não vai precisar ali ter a aprovação de alguém ou ter que informar alguém. Então, isso vai depender também do tipo de organização, né? Então, é bom ter aí essas características de papéis e responsabilidades ali. Após esse mapeio de como é hoje, nós vamos entender, e aí eu vou passar esse slide, mas depois eu vou voltar nele. Que tipos de demanda entram para o processo de upstream? Pode entrar uma atualização regulatória? Pode. Pode entrar num processo de upstream um bug? Pode. Dependendo ali, né, do tamanho desse bug, que precisa ter maior clareza. De vez em quando isso é mais um entendimento técnico, não um upstream ali do time de produto, pode ser, tá? Pode entrar uma dívida técnica? Pode. Pode entrar ideias, né? Pode entrar inovação e pesquisa, manutenção e suporte, mudanças estratégicas. Um novo modelo de negócio pode entrar no upstream? Pode. Um novo produto ou um novo recurso, né? Uma funcionalidade, um módulo, uma solicitação de usuários? Pode. E itens relacionados à experiência do usuário? Também. Veja que cada tipo de demanda aqui teria um processo diferente. Não é para ter o mesmo processo. Até o mesmo tempo, o tempo ali de um upstream, vamos supor, de um bug ou de uma dívida técnica é completamente diferente do tempo de um novo modelo de negócio. É diferente um tempo que eu vou levar para inovação e pesquisa do tempo de uma manutenção e suporte. Então, tem coisas que você, de vez em quando, vai levar um dia. Tem coisas que você pode levar meses aqui. Entendeu? Então, a ideia é que, para cada tipo de demanda que eu mostrei aí, nós faríamos uma ficha dessa, um canvas desse, né? Que é o Upstream Flow Definition. Então, a gente entender que, para esse tipo de demanda, que etapas que fazem sentido, por qual propósito, quais ferramentas práticas, né, e abordagens necessários, qual política explícita de cada etapa, tem algum critério, papéis e responsabilidades, premissas, riscos, problemas. Então, isso vai auxiliar a cada tipo de demanda, quando entrar, tá claro o que eu vou realizar. E claro, você vai melhorando, né? A ideia é que esse processo vá cada vez mais, mas isso muitas vezes não tá claro. As pessoas, cada um faz de um jeito. E muitas vezes não entendem que, se eu não entender o tipo de demanda, como que eu vou ter claro como eu vou fazer aquilo? Como que eu vou gerar entendimento?
certo? E aqui eu trago uma forma de monitorar. A gente também precisa entender como que está esse fluxo do upstream, né? Então, quantos itens entraram, quantos itens envelheceram, que estão parados ali, né? Quantos itens estão em processos, quantos itens descartados, quantos que saíram, que vão entrar, né? Para ali o processo do time, do downstream. Aqui é ter uma porcentagem por classe de demanda, né? Então vamos por 20% foi melhoria, 30% foi novos recursos, já 50% foi lá itens regulatórios, precisa atender, enfim, então a ideia é ter esse entendimento. Também lead time, né? O tempo de processamento ali, médio, máximo, o tempo no processo, ok? E em cada etapa, aí ter o médio, o máximo, aí faltou um i aqui, ó. Aí o quanto que foi descartado, o quanto que precisa ainda refinar, né, para o delivery, o quanto que já vai entrar para delivery e vai ter aí novo ciclo de discovery para alguns itens? Pode ter um novo ciclo de descoberta. E parking lot, algo que, olha, nesse momento não faz sentido. Não é nem descarte. A gente até gostou, mas vamos trabalhar mais à frente, tá? E aí, aqui, priorizar o que está entrando para o downstream. Bom, então é isso, né? Então são ferramentas para auxiliar nessa elaboração do upstream e ajudar a resolver todos aqueles problemas iniciais que vocês até mencionaram. Poxa, eu tenho esse problema, acontece comigo. Então, tendo clareza do upstream e colocando em prática e monitorando, isso vai auxiliar a você melhorar as decisões, melhorar o que chega para o time, né? O time não vai ficar tarefeiro, o time não vai ficar pastelaria, porque você não vai ser pasteleiro, né? E olha o que o Albert Einstein traz: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes. Então,